Boa tarde novamente para vocês que estão aqui ao vivo. Boa tarde, bom dia, boa noite para o pessoal que está assistindo pelo YouTube. Muito bom ter vocês todos novamente. Muito bom termos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui juntos e podermos trabalhar um pouquinho mais dessas ideias, né, que a gente vem desenvolvendo assim gradativamente, lentamente, né, assim a gente optou por fazer essa abordagem mais lenta mesmo, mais cuidadosa, né, coisa que a gente não teria oportunidade fosse em condições normais, mas dadas as condições que nós estamos, que bom que temos essa oportunidade e que bom que estamos aproveitando essa oportunidade. E o que a gente concordou que trabalharia hoje foi uma demanda, né, que foi apresentada e que ficou claro que era uma demanda importante de vocês na aula passada, que é um pouco sobre funções exponenciais e logarítmicas. Na verdade, mais logaritmo do que exponencial. Posso assumir isso, que vocês sentem uma dificuldade ou um certo bloqueio maior com logaritmos do que com exponenciais? Assim, posso, né, assumir isso. Em geral, é o que acontece. A gente até se simpatiza com as funções exponenciais. Não, exponencial é legal, não sei o que e tal. Mas quando o assunto é logaritmo, não sei o que acontece, mas alguma coisa trava a gente. É assim? Foi assim com vocês? Comigo não foi diferente, não. Assim, o pouco que vi no ensino médio de logaritmo foi para poder ter certeza de que, tá, não faço ideia do que seja esse negócio e espero não ter que me deparar com isso na vida, né? Era assim que eu pensava, né? Não sei se eu já falei para vocês, mas jamais me passou pela cabeça fazer cursos de licenciatura, muito menos matemática, né? Mas, enfim, né? Aqui estou. O mundo né, gira e as coisas acontecem de formas inesperadas, às vezes. Mas, para mim, não podia ter acontecido coisa melhor. O Júlio está dizendo, meu problema está mais com a função logarítmica do que com o log em si. Exato. Eu vou abordar a partir dessa perspectiva, tá? Da função que associa a cada x um logaritmo. Então, eu vou olhar para o logaritmo nesse sentido de função mesmo, como função logarítmica, né? O que é função logarítmica? Aquela função que pega um x e associa ao logaritmo de x, daquele x, em alguma base, certo? Vai ser nesse sentido que a gente vai abordar. E agora, por que para eu poder trazer a função logarítmica, eu tenho que trazer junto o exponencial, né? Primeiro porque eu sei que o exponencial ele é mais querido nosso, né? Então, começar com o exponencial nos deixa mais confortáveis e dá uma abertura maior para que a gente introduza o logaritmo. E segundo, porque são duas funções que estão intimamente relacionadas, e alguns de vocês talvez já conheçam, a gente até destacou essa relação entre exponenciais e logaritmos na aula passada, mas eu vou trabalhar isso de maneira um pouco mais cuidadosa agora, e a gente vai, então, entender um pouquinho do porquê, para falar de logaritmos, é legal que a gente fale primeiro de exponenciais. Essa, na verdade, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a live 13, que eu sugeri para vocês como tarefa, na qual eu falei sobre o número de Euler, aquela constante E, né? Lá eu mencionei o fato de que, historicamente, e por mais estranho que isso pareça, historicamente, o logaritmo veio antes do exponencial, né? O exponencial veio depois. Mas, do ponto de vista lógico, é mais acessível, é mais assim, tranquilo, a gente acessar o logaritmo, estabelecendo primeiro as bases da função exponencial, do que o contrário. Justamente porque a gente tem esse bloqueio aí com o logaritmo, que se a gente começa de cara com o logaritmo, a gente pode, né, encontrar barreiras aí de ordem, muitas vezes, emocional, né? Então, por essa razão, a gente vai começar com logaritmo, vamos começar com o exponencial e vamos entender como é que do exponencial a gente encontra a função logarítmica, tá bom? Agora, do ponto de vista
matemático, como é que a função exponencial se coloca? Como é que ela se apresenta? Como é que ela é construída matematicamente? Tá? Então, aqui eu não vou fazer um passeio histórico, como eu faço normalmente, né? Eu fiz isso já em alguns encontros nossos passados, na live 13 que eu sugeri que vocês assistissem, eu fiz um pouco isso também. Hoje eu não vou fazer, tá? Mas eu quero destacar aqui, assim, a maneira matemática de se construir, de se obter a função exponencial, tá? Matematicamente, como é que a função exponencial é concebida? Então, ela é concebida da seguinte forma. A gente faz a seguinte pergunta. Ó. Suponha que queremos uma função f, que satisfaça as seguintes propriedades. Eu quero que essa função ela cumpra uma propriedade fundamental de transformar somas em produtos. Certo? Eu quero, então, que essa função f, eu não sei quem é f, tá? Eu vou apresentar uma demanda, exigências que eu quero impor sobre essa função f, e a primeira delas é essa propriedade, né? É a propriedade fundamental dessa função. O que é essa propriedade, o que essa expressão aí está dizendo? Em suma, ela diz o seguinte, essa função f, ela tem o poder de transformar somas em produtos. Percebe? Ela pega um x mais y e leva no f de x vezes f de y. Então, a soma no domínio é levada num produto na imagem. Então, é nesse sentido que a gente diz que essa é uma função que transforma somas em produto. Ok? Aqui é uma exigência que eu estou apresentando para essa função. Outra exigência que eu vou apresentar dessa função é a seguinte. Eu quero que essa função f seja contínua. Contínua. Eu quero que ela seja uma função contínua, tá? E uma terceira exigência que eu vou apresentar dessa função aqui é a seguinte. Eu quero que essa função, quando aplicada no zero, seja diferente de zero. Eu não quero que f de zero seja zero, tá bom? Então, estou aqui impondo três condições para essa função f. A pergunta aqui agora é, será que a gente consegue alguma função matemática que cumpra essas três características? Certo? Essa é a pergunta. A resposta é sim, a gente tem uma função matemática que cumpre essas três características, e, mais do que isso, existe apenas um tipo de função matemática que cumpre essas três características, certo? E é esse tipo de função que a gente quer destacar aqui, tá bom? Ok. Bom, primeira coisa que a gente faz aqui é o seguinte, a única coisa que eu disse dessa função aqui é que f de zero não é zero, né? Além, claro, de ter essas duas propriedades fundamentais, né? Levar soma em produto e ser contínua. Agora, dizer que f de zero não é zero implica dizer que a gente consegue calcular o valor preciso, exato de f de zero. Quer ver uma coisa? Então, ó, de zero f de zero é igual... bom, a gente concorda que zero mais zero é a mesma coisa que zero, né? Todo mundo concorda com essa igualdade? Tranquilo, né? Zero mais zero é a mesma coisa que zero, portanto, essas duas coisas são iguais. Agora, eu vou até dar números aqui para essas propriedades. Vou chamar essa daqui de 1, vou chamar essa daqui de 2, e vou chamar essa daqui de 3. Tá bom? 1, 2 e 3. Então, se eu quero que essa f satisfaça a propriedade 1,
Então, eu posso utilizá-la aqui, né? Então, ó, usando a propriedade 1, não é isso que a propriedade 1 diz? Nesse caso particular, se a função f leva soma em produto, então ela vai levar esse f de 0 mais 0 em f de 0 vezes f de 0. Todo mundo concorda com isso? Tudo bem? Ok. Agora, olha para essa igualdade aqui, ó. Então, a gente começou com f de 0, que era igual, né, a isso, que por sua vez era igual a isso, usando a propriedade 1. Agora aqui eu tenho f de 0 vezes f de 0, e aqui eu tenho f de 0. Eu posso cancelar um f de 0 do lado de cá com um f de 0 do lado de lá? Posso fazer isso, sim ou não? O que vocês me dizem? Pode, né? Por que que pode, Júlio? O que me garante que eu posso cancelar esse f de 0? O que garante a gente que a gente pode fazer isso? Então, só posso cancelar, né? Por quê? Então, qual é a propriedade que eu vou pôr aqui que me garante, porque é diferente de zero? Exatamente, Vitor, Marcelo, perfeito, é a propriedade 3 que me garante isso. Então, a propriedade 3 está me dizendo que, olha, se eu cancelo aqui, né, do lado de cá eu tinha f de 0 vezes f de 0, cancelei um deles, só sobrou o outro. F de 0 igual... Lembra que cancelar aqui significa a mesma coisa que dividir, né? Dividir dos dois lados por f de 0. Então, dividir por f de 0 aqui, sobrou f de 0. Se eu divido aqui por f de 0, o que vai sobrar lá? O Júlio está dizendo, não sabe ao certo. Exatamente por isso, Júlio. Porque se o f de 0 é diferente de 0, e eu tenho essa igualdade, nessa igualdade eu posso dividir dos dois lados. Vou até fazer isso, para deixar mais claro. Eu vou dividir aqui por f de 0, e vou dividir do outro lado também por f de 0. Eu só posso fazer isso porque f de 0 é diferente de 0. Entendeu? Maravilha. Certo? Beleza, o que sobrou então, gente, do lado... Então, do lado de cá, né, que eu inverti agora, né, o que estava no lado direito eu coloquei aqui do lado esquerdo, sobrou f de 0. Sobrou esse cara aqui. E aqui, sobra o quê? Era f de 0 dividido, agora dividido por f de 0, sobra 1, né? Olha só. Conclusão. F de 0 é 1. F de 0 é 1. Essa é a conclusão. E isso não deve nos surpreender, porque essa função ela tem um papel de transformar a estrutura aritmética proveniente da soma na estrutura aritmética proveniente da multiplicação. Quem é o elemento neutro da soma? Não é o zero? O zero não é o elemento neutro da multiplicação, da adição, né? Aquele cara que você soma com o outro e dá sempre o outro, né? E quem é o elemento neutro da multiplicação? Não é o 1? Não é o 1? Então, é natural que se essa função leva a estrutura de soma na estrutura de multiplicação, não é razoável que ela leve o elemento neutro da soma no elemento neutro da multiplicação? É razoável isso, né? De fato, é isso que a gente vai perceber o tempo inteiro. Por exemplo, eu não vou aqui agora entrar em detalhes, mas a gente vai perceber que se eu pego f e aplico no oposto de alguém, né, menos x, né, o oposto aqui no sentido da soma, né, é aquele número que somado com x dá zero, certo? Esse é o menos x, esse é o oposto de x. A f de menos x, dado que ela leva a estrutura de soma na estrutura de multiplicação, ela vai levar o oposto de x no inverso de 1 sobre x. No inverso de 1 sobre x. Né? E isso aqui é consequência direta e imediata da propriedade 1. Você coloca aqui assim, ó, coloca aqui x, e no lugar de y, coloque menos x. Então vai ficar assim, x aqui, menos x aqui. Só que x menos x é zero, né? X menos x é zero. Portanto, aqui ficaria f de zero, que a gente já sabe que vale 1. E do lado de cá vai ficar f de x vezes f, lembra que no lugar de y é menos x. Então vai ficar
f de x vezes f de menos x igual a f de zero, que eu sei que vale 1. Portanto, isso implica exatamente essa igualdade aqui. Né? Se f de x vezes f de menos x é 1, é porque f de menos x é igual a 1 sobre f de x. Ou seja, a f leva o oposto de x no inverso de f de x. De novo, mantendo essa mesma pegada, essa mesma estrutura, essa mesma propriedade fundamental de levar a estrutura de soma na estrutura de multiplicação. Né? Agora, se a gente supõe, né, então suponha que f de 1, né, eu não sei quanto que vale f de 1. Então, suponha que f de 1 seja um certo A. Tá bom? Suponha que seja A. Ok? Se f de 1 é A, digam para mim, quanto será f de 2? Quanto será f de 2? Se f de 1 é A, f de 2 será quanto? A ao quadrado. Perfeito, Júlio. E por quê? Porque 2 não é 1 mais 1, né? 2 é 1 mais 1, né? Só que a f leva soma em produto. Portanto, isso aqui é o mesmo que f de 1 vezes f de 1, né? Por sua vez, isso será f de 1 é a, né? Então, isso aqui vai ser a vezes a, que é igual a ao quadrado. Certo? Quanto que vai ser f de n? N aqui, qualquer número natural. Quanto vai ser f de n? Usando o mesmo princípio. Se você fizer, por exemplo, f de 3, vai ficar f de 1 mais 1 mais 1. Vai ficar igual a f de 1 vezes f de 1 vezes f de 1, que é igual a ao cubo. Né? Concordam que f de n é igual a elevado a n? Concordam com isso? O Guilherme já colocou ali, ó, a elevado a n. Perfeito, perfeito. Agora, isso aqui vale não só para naturais ou mesmo inteiros, né? Usando essa propriedade aqui, a gente vai ver que vai valer para inteiros também. Isso vai valer para quaisquer racionais, né? Ou seja, se eu pegar f de m sobre n, f de m sobre n, né? Isso aqui vai ser igual a elevado a n sobre n. Né? E, né, que, por sua vez, a gente entende assim, né? O que significa a elevado a uma fração? Significa a raiz, né? Aí você põe o a aqui, e aí é aquela coisa de ter que decidir quem que vai aonde, né? Então, eu aprendi, a minha tia lá do prézinho ensinou assim, ó, quem está por dentro das coisas fica por cima na vida, né? É assim que eu aprendi, vocês devem ter aprendido de outra forma, né? Mas é essa a ideia. Ok? Agora, usando a propriedade 2, que é a propriedade da continuidade, né? Usando a propriedade da continuidade, a gente pode concluir que, então assim, só usando a propriedade 1 e a propriedade 3, a gente desculpa, que f de qualquer racional é da forma a elevado a esse número. Usando a propriedade da continuidade, a gente tem condições de concluir que a nossa função f de x, na verdade, é a elevado a x para todo x real. Então, conclusão. Se uma função satisfaz essas três propriedades, ou seja, se ela leva a soma em produto, se ela é contínua
E se ela não é nula, né? Se ela não é nula, porque se f de 0 fosse igual a 0, não sei se vocês concordam comigo, mas, na verdade, a f seria 0 para todo mundo. Porque você pode pensar assim, ó, vou até escrever aqui, acho que isso é interessante. Então, ó, fazer uma nuvenzinha aqui assim. Bom, vou escrever, depois eu faço. Se f de 0 é igual a 0, então f de x, para qualquer x, é igual a f de x mais 0, que é igual, usando a propriedade 1, que é igual a f de x vezes f de 0, só que se f de 0 é 0, então isso aqui é 0. Vocês conseguem perceber que para qualquer x, se f de 0 é 0, então f de x é 0 para qualquer x, ou seja, a f seria a função identicamente nula. Então, quando a gente escreve a condição 3, a gente está excluindo a função identicamente nula aqui, né? A conclusão é que, se f satisfaz as condições 1, 2 e 3, então f é uma função desse tipo. É uma função desse tipo aqui. Certo? Isso fica assim, digamos que, assim, determinado de maneira única, né? Se satisfaz essas três condições, então ela tem essa cara, né? Agora, nessa função aqui, nessa expressão aqui, a gente percebe que se esse cara aqui que a gente vai chamar de base dessa função, né? Se essa base, ela for um número negativo, a gente vai ter problemas conforme o x assumir valores, por exemplo, fracionários, que a gente vai cair aqui em raízes, né? Uma vez que a elevado à fração envolve raízes, né? Então, se a base for negativa, a gente vai ter problemas com raiz de número negativo, que fogem do escopo do conjunto de números reais. Então, uma primeira restrição que a gente impõe a essa base aqui é que ela seja positiva, né? Ela não é zero, né? Lembra que esse A, na verdade, é f de 1, então ele não é zero. Na verdade, essa função aqui, se ela não for identicamente nula, ela não se anula em lugar nenhum, né? E aqui a gente então vai assumir que ela seja positiva. Então, esse A é positivo. E outra coisa que a gente assume também é que o A é diferente de 1. E por que a gente assume que o A é diferente de 1? Porque se o A for igual a 1, ou seja, se f de 1 for 1, então, na verdade, f de x é 1 para todo x. Concordam com isso? Né? Se o f de 1 for 1, então f de x é 1. Então, essa função é uma função constante. Então, por essa razão, a gente exclui o A igual a 1 dessa família aqui. Então, a gente só considera valores de A que são positivos e diferentes de 1. Então, isso nos dá duas possibilidades distintas. Ou esse A vai estar entre 0 e 1, ou esse A será maior do que 1. Essas são as duas possibilidades para esse número A aqui, que a gente vai chamar, a partir de agora, de base da função exponencial. Né? Então, em suma, quem é, matematicamente falando, a função exponencial na matemática? É aquela função que tem o poder de transformar soma em produto. Certo? Claro, adicionando que ela seja contínua e que ela seja não nula. Certo? Dadas essas condições, a gente caracterizou matematicamente a função exponencial. Tudo bem, gente? Me digam se estamos ok até agora, para vocês verem um pouco do aspecto da função exponencial. Então, assim, quando a gente fala de função exponencial, né, você escolhe uma base, né? Ali eu chamei de A, e como eu falei, a restrição para essa base é que ela seja ou um número entre 0 e 1, maior que 0, menor que 1, ou um número maior que 1. Dentre as infinitas possibilidades de base para a função exponencial, tem uma que é a mais importante, né? E essa uma que é a mais importante é aquele número que é conhecido como número de Euler, a constante E, né? Então, assim, quando a gente fala de função exponencial, muitas vezes a gente até deixa implícito que, ó, eu estou falando de função exponencial, mas qual base? É a base E, porque a base E é a mais importante de todas as bases de função exponencial. Não sei se vocês assistiram, quem assistiu a live 13 que eu sugeri,
já tem uma ideia, uma visão do porquê que a base E é a mais importante. Mas na segunda parte aqui da nossa aula, eu vou dar o argumento assim, definitivo que nos diz que, olha, realmente, a base E, ela é a principal por uma razão muito específica e muito relevante, principalmente para os nossos propósitos aqui. Então, por isso que quando eu coloquei aqui a minha f de x, né, vocês estão vendo ali, eu já coloquei f de x igual a e elevado a x. Eu já estou usando o número de Euler como a base da exponencial. E esse é o aspecto da função exponencial. Aqui, no caso, a base é e é um número maior que 1. E é aproximadamente 2,72, né? Algo ali entre 2,5 e 3. Então, é maior que 1. Quando a base é maior do que 1, o aspecto do gráfico da função exponencial é assim. Perceba como cresce rápido, ó. Né? Essa curvinha em verde, ela sobe muito rapidamente. Essa curva, ela representa um crescimento exponencial. Né? Crescimento exponencial é rápido. A Rafa está dizendo que tinha visto no dia, né? Legal, Rafa. Na aula passada, inclusive, né, a gente destacou esse fato de que o crescimento exponencial ele é mais rápido do que qualquer crescimento polinomial. Né? Isso diz que essa curvinha ela cresce super rápido, super rápido. Né? Agora, o que acontece quando a base da função exponencial é menor do que 1? No caso aqui, eu escolhi como base o número 1 sobre e. Né? E a menos x, né? Note que e a menos x é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a x. Então, essa g de x representa um exponencial de base menor que 1, ou seja, entre 0 e 1. Olha o que acontece. Enquanto a base maior que 1 fornece um exponencial crescente, que cresce muito rápido, a base entre 0 e 1 fornece um exponencial decrescente. Né? Então, eu posso ter uma situação em que a gente cresce exponencialmente, mas eu também posso ter uma situação em que a gente decresce exponencialmente. Existem vários movimentos na vida, no mundo real, na natureza, que respeitam modelos como esse, ó, de decrescimento exponencial. Um exemplo, né, assim, mais conhecido nosso é o decaimento radioativo. O material radioativo de qualquer elemento que a gente encontra, né, claro que isso fica mais nítido naqueles que têm um material radioativo mais evidente, o material radioativo ele decresce com o tempo. E o decrescimento do material radioativo, ele respeita um modelo exponencial, ele decresce exponencialmente. Né? O material radioativo de qualquer elemento, né, elemento radioativo, ele apresenta um decaimento exponencial desse tipo aqui. Aqui estão os dois protótipos de função exponencial. Aquela que sempre cresce, aquela que sempre decresce. Né? Percebam que, nos dois casos, a concavidade, vocês conseguem perceber qual é? Nos dois casos, tanto da exponencial crescente quanto da exponencial decrescente, como é a concavidade? Para cima, perfeito. Concavidade para cima nos dois casos. Beleza. Então, vamos voltar para onde estávamos. Ok. Tá, onde entra o logaritmo, então, nessa história, né? E eu não vou me demorar muito nisso. Eu quero apenas destacar o seguinte. Se a gente olhar para funções como sendo máquinas que transformam, né, que operam algum tipo de transformação, então, digamos que essa daqui seja uma função f. Certo? No sentido de função enquanto uma máquina, né, uma maquininha, nessa maquininha a gente colocaria um input, né, uma entrada x, e à medida que eu coloco uma entrada x nessa maquininha, essa maquininha vai processar essa entrada e vai devolver uma saída. Né? Então, entrou um x, ela vai devolver uma saída. Essa maquininha f, quando recebe essa entrada x e opera com esse x, ela devolve o que nós chamamos de f de x. De f de x. Né? Essa é a expressão que a gente usa para denotar. Então, por exemplo, se a maquininha é o exponencial, né? Então,
Então, a gente vai ter, né? Então, tem a maquininha aqui, essa maquininha, ela é o e aqui eu estou usando propositalmente, escolhendo a base do meu exponencial como sendo a base E, tá? Ela vai ser E elevado a entrada que eu colocar, né? Então, se eu colocar uma entrada x, o que essa maquininha vai me devolver lá do outro lado é um e elevado a x. Um e elevado a x. Né? Acontece que algumas dessas maquininhas, elas podem ser, a transformação que ela promove, ela pode ser desfeita. Ou seja, eu consigo imaginar uma máquina que reverte a transformação feita por essa maquininha f. Esses casos, na verdade, são os casos em que a função é invertível, né? Coincide com os casos em que a função f é bijetora, né? Ou seja, ela é uma correspondência 1 a 1, né? Ela sempre leva elementos diferentes em elementos diferentes e não sobra ninguém no contradomínio. Essa é a ideia. Quando isso acontece, quando a função é bijetora, né? Quando essa maquininha é invertível, então eu posso conceber uma maquininha inversa. Ou seja, uma maquininha que a gente costuma denotar na matemática por f a menos 1, f a menos 1, que faz essencialmente o seguinte: o que a maquininha f a menos 1 faz? Na verdade, ela desfaz o que quer que a f tenha feito. Então, se a f recebeu uma entrada x e devolveu uma saída f de x, a f-1 vai receber uma entrada f de x e vai devolver como saída o x. Percebem o trabalho de desfazer a transformação feita pela f? Né? A f transformou o x na f de x. O que a f-1 faz? Ela transforma o f de x de volta no x. Ela literalmente desfaz o que a f fez. É aquela ideia de operação inversa, né? É o mesmo princípio de quando a gente fala de soma e subtração. Quando eu somo algo, né, eu estou fazendo uma operação, eu estou aplicando uma transformação. Né? Se eu pego um número e somo 2, eu apliquei a esse número uma transformação, e eu tive uma saída. Né? Eu peguei o 3, somei 2, obtive uma saída, 5. O que a operação inversa vai fazer? Ela vai, na verdade, desfazer o que a gente fez. Se a operação de soma levou o 3 no 5, né, a operação inversa vai levar o 5 no 3. Ou seja, e essa operação é justamente a subtração. É aquela que vai fazer, vai pegar o cara e vai fazer menos 2. Se a operação de soma era somar 2, a inversa vai ser subtrair 2. Né? Se a operação é de multiplicação, multiplicar por 5. A operação inversa de multiplicar por 5 é dividir por 5. É aquela operação que desfaz o que a operação original fez. Pois é, essa função exponencial, se a gente restringe o contradomínio dela apenas aos reais positivos, né, não sei se vocês se lembram bem, né, mas o gráfico que a gente viu ali no GeoGebra, o desenho dele só acontecia do eixo x para cima, porque a função exponencial ela não assume valores negativos e nem zero, ela é sempre do eixo x para cima. Portanto, se eu restringir o contradomínio da minha função apenas a esses valores, então eu posso inverter essa função. Ela é uma função bionívoca, né? E então ela tem uma maquininha inversa. Pois é, a essa maquininha inversa, a maquininha que, por exemplo, se eu pego o e elevado a x e coloco dentro dessa maquininha, a saída vai ser o x que eu tinha antes, ou seja, se eu olhar para a maquininha que desfaz o que o exponencial fez, essa maquininha é precisamente o que nós chamamos de logaritmo. Só que nesse caso a gente tem uma notação especial. A notação é essa daqui. LN é uma abreviação para logaritmo natural. Né? E por que logaritmo natural? Porque é o logaritmo associado a essa base E, que é a base de exponencial mais importante. Quando a gente fala de uma função exponencial de uma base A qualquer, a notação que a gente usa para a sua inversa é essa daqui, ó.
é essa daqui. É o log de x, e aí a gente pendura aqui embaixo a base correspondente. A gente pendura aqui embaixo a base correspondente. Então, se o f de x é exponencial de base a, então a inversa dela a gente vai chamar de logaritmo de x na base a. Certo? Então, em suma, o que é a função logarítmica? Ou o que é o logaritmo? O logaritmo é a maquininha que desfaz o que o exponencial fez. É a maquininha que inverte o trabalho do exponencial. Agora pensa comigo. Lembra que a função exponencial, o trabalho dela, o trabalho fundamental da função exponencial é o de transformar soma em produto? Vocês se lembram disso? Né? Não é essa a propriedade fundamental do exponencial? O que o exponencial faz de fundamental? Ele transforma soma em produto. Ora, se o exponencial transforma soma em produto, e se o logaritmo é a função inversa do exponencial, logo, o logaritmo transforma produto em soma. Vocês concordam com essa frase? Percebe que eu só estou invertendo os papéis? Porque é justamente isso que o logaritmo faz. Ele inverte tudo que o exponencial faz. O que o exponencial faz, o logaritmo vai fazer igualzinho, só que ao contrário. Ou seja, se o exponencial leva soma em produto, então o logaritmo levará produto em soma. Então, por exemplo, o logaritmo log de x vezes y na base a é aqui, é qualquer, é igual ao log de x na base a mais o log de y na base a. Vocês conseguem perceber o logaritmo levando o produto em soma aqui, nessa propriedade? Né? Por que ela é natural? Porque o logaritmo é simplesmente a função que desfaz o que o exponencial fez. O exponencial faz o contrário, ele leva a soma no produto. Como o logaritmo é inverso, ele vai fazer o contrário, ele vai fazer o inverso. Ele vai levar produto em soma. Né? Vocês devem ter se deparado com esse tipo de propriedade com o logaritmo, não? Pois é, de onde vem isso? Qual é a raiz disso? Do fato de que o logaritmo desfaz o que o exponencial faz. Tá claro isso para vocês? Tudo bem? Outra coisa que eu não mencionei, né? Poderia ter feito, mas acabei esquecendo. Da mesma forma como o exponencial leva soma em produto, ele leva subtração na divisão. Vocês concordam com isso? Em outras palavras, se eu faço a elevado a x menos y, isso é a mesma coisa que a elevado a x dividido por a elevado a y. Não é? Não é a mesma coisa? Concordam com essa igualdade aqui? Tranquilo, né? Pois é, o logaritmo é a função que inverte o trabalho do exponencial. Se o exponencial leva a subtração na divisão, então o logaritmo fará exatamente o contrário. Ou seja, o log de x sobre y na base a é a mesma coisa que o log de x na base a menos o log de y na base A. Né? Também deve ser uma propriedade que vocês se depararam lá no... o Atila está perguntando, tem como explicar melhor o porquê do log ser a inversa? Na verdade, não tem uma demonstração, Atila. E por que não tem? Porque isso é por definição. Né? É por natureza. Assim, eu quero dar um significado para o logaritmo. Qual é o significado do logaritmo? Olha, o que o logaritmo significa? Ele é, por definição, por própria natureza dele, a inversa do exponencial. Então não é algo que se prove, entendeu? É algo que se conceitua. O logaritmo, ele se coloca, ele é conceituado a partir dessa propriedade, ser a inversa da função exponencial. É a partir disso que tudo mais se constrói. Isso aqui sim é uma propriedade que se demonstra, né? E a demonstração disso recorre diretamente ao fato dela ser a inversa da exponencial.
Mas ser a inversa da exponencial é a própria definição da função logaritmo. Outra coisa aqui, só para a gente fechar. A função exponencial não satisfaz isso daqui, ó. A elevado a x elevado a y é igual a elevado a x vezes y. Não satisfaz isso? Né? Quer dizer, é como se você fizer um produto lá no expoente, né, isso fosse a mesma coisa que transformar esse produto lá dentro numa potência do lado de fora. Né? É como se a exponencial, então, transformasse produto em potência. Isso implica nessa propriedade do logaritmo. O logaritmo de x elevado a y, na base a, é a mesma coisa que y vezes o log de x na base a. Se o exponencial transforma esse produto nessa potência, o logaritmo, por ser a inversa do exponencial, transformará a potência no produto. Percebe? Ou seja, essa propriedade do logaritmo, ela nada mais é do que um espelho invertido dessa propriedade de exponencial. Ok? Fica claro isso para vocês? A partir do gráfico de uma função, vocês conseguem exibir o gráfico da função inversa? Digamos, ó, tem aqui o gráfico da função e elevado a x. Né? Esse é o gráfico da função e elevado a x. A partir desse gráfico, a gente consegue saber como é o gráfico da função ln. Né? Ln é a mesma coisa que log na base e. Né? A gente não escreve log na base e. Como ele é o logaritmo mais importante, o mais natural, a gente deu um nome diferente. A gente chama de ln, tá? Logaritmo natural. É o mesmo que logaritmo na base e. Vocês já viram isso? Só, eu tenho aqui, essa curvinha em verde é o gráfico do exponencial. Como é o gráfico do ln? Então, eu vou colocar aqui o gráfico e vou perguntar a vocês, vocês conseguem perceber algum tipo de simetria, algum tipo de relação entre essas duas curvinhas? A curvinha em verde, que é o gráfico do exponencial, e a curvinha em vermelho, que é o gráfico do ln. Vocês conseguem perceber alguma semelhança entre essas duas curvas? Sim ou não? Vocês veem alguma similaridade entre essa curvinha em verde e essa curvinha em vermelho? Estão espelhadas, exatamente. Em suma, é a mesma, o desenho é o mesmo, eles só estão refletidos. Perfeito, Vitor, perfeito. O que o Vitor está dizendo é isso aqui, ó. Eu coloquei aqui o desenho da reta y igual a x. É a diagonal ali do primeiro e do terceiro quadrante. Se você imagina essa linha, essa reta diagonal, como sendo um espelho, então o reflexo da curva em verde é a curva em vermelho. Olha aí e vê se vocês concordam. Faz sentido para vocês? Conseguem visualizar isso? E isso acontece sempre. Ou seja, o gráfico da inversa é o reflexo do gráfico da função pela reta y igual a x. Se a reta y igual a x for um espelho, então o reflexo do gráfico de f será o gráfico da inversa. Por isso, esse é o aspecto do gráfico da função exponencial. Desculpa, da função logaritmo. Né? Lembra que o logaritmo, o exponencial, a gente viu que exponencial de zero é sempre 1, né? Exponencial de zero a gente viu que era sempre 1. A função exponencial leva o zero no 1 sempre, né? Independentemente da base. Ou seja, e elevado a zero aqui no caso, 1. Né? Se e elevado a zero é 1, então ln de 1 é 0, porque ela é inversa. Né? Se o exponencial leva o zero no 1, o logaritmo, que é a sua inversa, levará o 1 no 0. É isso que a gente vê nesse desenho, ó. ln de 1 é 0. Né? ln de 1 é 0 aqui. Isso é ser simétrico em relação à origem? Não. Ser simétrico em relação à origem é outra coisa. É outra coisa. Né? Ser simétrico em relação à origem é como se na origem a gente tivesse, como se esse espelho tivesse concentrado na origem. E aí,
o reflexo teria que ser em relação à origem. Aqui, o reflexo é em relação a essa linha reta diagonal que a gente está vendo. Então, esse conceito de refletir pela origem existe também, tá? Mas aqui o reflexo é outro. Tudo bem? Eu talvez tenha perdido o que você escreveu, Marcelo. Eu vou voltar aqui para ver. Espelho em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. Uma maneira mais rebuscada, né? Marcelo, culto como é, né? Uma maneira mais rebuscada de dizer a coisa, né? Exatamente, mas tá perfeito, viu? Tá certinho. Ok, né? Então, deixa eu tirar esses dois daqui. Agora, quando a função exponencial é negativa, né? Quando a base quando a base é menor que 1, quando a base da exponencial é menor que 1, olha o que acontece perceba que agora o gráfico corta o eixo x, né? Então, olha como fica o gráfico da inversa dessa função, ó. Olha só, desse pedaço aqui, dessa curva em azul, clarinho, né? Que está para cima da reta y igual a x, o reflexo vem para baixo, que é essa parte aqui. Agora, desse pedaço que está para baixo da reta y igual a x, o reflexo foi para cima, é invertido, né? Então, enquanto o gráfico da exponencial, né, de base 1 sobre e, é essa curva em azul, a curva em laranja é o gráfico da função log na base 1 sobre e. Né? Então, esse é o aspecto do logaritmo quando a base está entre 0 e 1. Né? É uma função, portanto, decrescente. Né? Ó, é uma função decrescente. No outro caso, só para a gente lembrar aqui, ó, a função logaritmo era crescente. Né? É crescente, ó. Mas é um crescente, ó, isso daqui é a reta f de x igual a x, é a função identidade. Quem cresce mais rápido, o ln ou a reta y igual a x? Quem cresce mais rápido? Olhando para o desenho. Quem cresce mais rápido? Y igual a x, né, Miguel? Ó, y igual a x está crescendo mais rápido. Eu estou vendo ele subindo mais rápido. Exponencial, desculpa, o ln, ele cresce, ele vai para infinito. Mas olha, ele vai bem lentamente. Né? Então, o ln cresce mais lentamente, ele vai para infinito mais lentamente do que x. Né? E isso a gente vê aplicando uma regra de L'Hopital, rapidinho a gente constata esse fato que a gente está vendo aqui geometricamente. Ok, gente, 3h20, vamos fazer aquela nossa paradinha básica, 10 minutinhos, tá? E a gente volta para a continuação, para a segunda parte, onde a gente vai calcular a derivada dessas duas funções, tá? Do exponencial e do logaritmo. Beleza? 10 minutinhos então, e a gente volta. Aguardo vocês.